Boa noite a todos. Nós não precisaríamos falar mais nada, né? Depois desse texto inspirado, né? Que resumiu aí todos os acontecimentos naquele final de semana e com essa música, né? Falando da Cidade Santa, das ruas e de como estaremos vivendo esse momento, não precisaríamos falar mais nada. Poderíamos já ir embora. Estamos abastecidos nessa noite, né? Mas eu gostaria de agradecer, né, a todos que se envolveram nesse programa. Nós começamos no sábado passado, tivemos a distribuição dos livros, tivemos durante a semana, eu acompanhei pelas fotos, os lares, né, cheio de pessoas. Sexta-feira estivemos aqui, ontem de manhã, e hoje nós estamos encerrando essa parte, né? Mas a vida continua. Eu gostaria de ver as mãos dos amigos que estão conosco nessa noite, que não são membros aqui da igreja. Levante a mão só para a gente visualizar. Olha que bênção. Eu espero que vocês estejam se sentindo bem, né? Fiquem à vontade e que ao longo, né, daqui para frente, quem está mais próximo de vocês, quem sabe os ajude a compreender um pouco melhor esse projeto de Deus para a nossa salvação. Nós temos de manhã, no sábado, nós temos uma classe bíblica que funciona a partir das 9 horas, aqui embaixo no Salão da Novo Tempo. E a igreja está aqui de braços abertos para recebê-los, né? Aos domingos à noite, às 19h30, às quartas-feiras nós temos um culto de oração. E no sábado pela manhã, às 9 horas, nós temos o estudo da Bíblia, que nós chamamos de Escola Sabatina, e em seguida nós temos um culto de adoração, o culto da família. E em todos esses módulos, todos são bem-vindos aqui em nosso meio, aqui é a sua casa. A gente ouviu aí, né, quão lindas esse texto aí que foi lido, palavras inspiradas, falando dessas final de semana tão trágico, né, do nosso Senhor, mas como está aqui o título, o tema da nossa semana, eu trago aqui na minha camisa e muitos, né, os envolvidos aí também, Jesus venceu, e ele não venceu porque ele era um perdedor, né? A vitória de Jesus não teria sentido, porque ele saiu da glória. Como assim? Venceu o quê, né? A vitória de Jesus não é dele, não é para ele. A vitória de Jesus é para você, porque ele já é vitorioso. Ele deixou a glória do céu, ele deixou o trono. Só senta no trono uma pessoa vitoriosa. O único sentido que faz para Jesus ter vindo aqui e passado por isso que nós acabamos de ler aqui, de ouvir no texto lido pela Anne, o único sentido que faz é você entender que tudo isso foi por você, foi para você. Sexta-feira nós fomos para junto da cruz e ali vimos Madalena, vimos a mãe de Jesus, vimos Salomé, vimos João, e eles estavam ali representando a humanidade, né? E alguns se identificaram ali com esses personagens. O sábado, ontem nós vimos sobre o segredo da vitória. E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho no que aconteceu domingo, né? Hoje é o domingo de Páscoa, é o domingo que as pessoas se reuniram em família. Lá em casa, a Ranúzia fez uma maquete do Calvário ali, com o túmulo, a pedra retirada, e o Jesus, né, ali do lado, e a frase, Jesus venceu. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu esse mundo de pecado, e ele pega essa vitória e fala assim, essa vitória é sua, porque eu já sou vitorioso, essa vitória é sua. Então a cruz só terá significado se você entender que aquilo que foi conquistado ali é para você, porque se você virar as costas para a cruz, não terá sentido nenhum para você a cruz de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e nós vamos dar uma olhadinha no domingo de Jesus. Eu vou tentar ser o mais breve aqui possível, porque amanhã é segunda, né? Aquela segundona braba que a gente vai trabalhar, né?
Lucas capítulo 24, eu vou ler a partir do verso 13, um texto conhecido. E se você de repente está frustrado aí nessa noite, eu imagino que todos nós em algum momento passamos por algum tipo de frustração, tristeza, né? Essa história é para você, essa história é para mim. Acompanhe comigo a partir do verso 13 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. A gente não mede em estádios, né? A gente mede em quilômetros. Então, lá no final da Bíblia tem uma tabelinha, e quando você faz a conversão dos estádios para quilômetros, dá 11 quilômetros e 100 metros. Só para você entender. Então, eles estavam caminhando ali para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da sua presença. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eu li tudo aqui porque tem muitos detalhes, né, nesse texto, que a gente vai analisar só alguns deles aqui para a gente fechar esse nosso final de semana. A Bíblia está falando aqui de 2 homens que estão frustrados, que estão tão entristecidos, que os olhos deles estão fechados, assim, circunstancialmente, a ponto de nem perceber que era Jesus que estava ali, né? Eles estão caminhando, batendo um papo, conversando, entristecidos, falando: puxa vida, há 3 anos e meio atrás, a gente deixou tudo aí para seguir Jesus e tal, e agora, tem que voltar para casa, para a nossa rotina e tal. Queridos, eu acho essa história tão fantástica, porque nós estamos vendo aqui uma situação vivida por Jesus depois da sua ressurreição.
É no domingo já. É no domingo à tarde, porque nós estamos falando aqui, a gente identifica o horário, porque eles chegam ali na aldeia, o sol já está entrando. Jesus, depois de ressuscitado, ele se preocupa, ele vai atrás de duas pessoas. Se fosse um político, não ia lá não. Não tinha voto suficiente para ele ir lá. 2 só. Mas Jesus, ele encara o caminho, a poeira, a estrada, por causa de 2. 2 frustrados, 2 entristecidos, sinceros, porém frustrados. Nessa noite, talvez nós estejamos aqui falando para alguém frustrado, entristecido, e você tem de repente N razões para estar frustrado. Alguém me deu um calote aí, está me devendo, não me paga, né? Puxa vida, eu precisava desse dinheiro, né? Quem sabe alguém está aqui chateado porque perdeu o emprego, porque não passou no concurso, porque, sei lá, foi abandonado pelo esposo, pela esposa. Quem sabe os filhos estão fazendo você sofrer frustração. Nesse seu caminho de frustração, Jesus o acompanha como acompanhou aqui esses 2. E sabe o que é legal? Numa palavra assim bem... Jesus dá um migué aqui, né? Ele joga um verde aqui, ele quer puxar conversa, ele quer bater um papo e não tem o que falar. Então o que ele fala? Eu gosto dessas coisas, Jesus é fantástico, né? Quando Jesus fala com eles, no verso 17, então lhes perguntou: o que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E aí um deles fala assim: você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe? Porque olha só, eles estão caminhando aqui, nessa direção. Jerusalém está para lá e a Emaús está para cá. E a Bíblia diz que eles foram alcançados. Então, em tese, esse estranho que está falando conosco está vindo de Jerusalém, porque ele nos alcançou. Você é o único que está vindo de Jerusalém, não sabe o que aconteceu? A cidade foi movimentada nesse final de semana com uma notícia só: a morte de Jesus na cruz. E aí ele começa a descrever, né? Aí olha só como Jesus dá um migué aqui, né? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Todo mundo está sabendo e você não? O verso 19 diz assim: ele lhes perguntou quais? O que aconteceu lá? Jesus é fantástico, né? Ele queria conversar, ele queria arrancar do coração desses 2 homens a razão da sua frustração, ele queria ouvir, ele sabia, ele é Deus, ele é onisciente, ele está agora ressuscitado, mas ele queria ouvir da boca deles. Quais? Aí explicaram o que acontecera a Jesus, Nazareno, que era varão profeta. Conta toda a história, como os principais sacerdotes, nossas autoridades entregaram e foi condenado à morte de cruz. Ora, nós esperávamos que fosse ele que ia redimir Israel. E a lamentação, né? Depois de tudo isso, já é esse o 3º dia e tal, ainda fala assim: é verdade que teve umas mulheres que foram lá no túmulo e voltaram dizendo que o túmulo está vazio e uns anjos disseram para ela que ele ressuscitou. Mas os outros discípulos foram lá e não encontraram com ele. Ai. Eles poderiam ter dormido sem essa, né? Verso 25: então disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas lhes disseram. Um estranho que está perguntando: o que está aí? Vocês estão conversando sobre o quê? O acontecimento de Jerusalém. Quais foram? Né? Não estou sabendo, né? E de repente, quando eles contam, ele assume agora uma outra postura. Quando a Bíblia fala de uma parábola das 10 virgens, a Bíblia chama um grupo de sábias ou prudentes e o outro grupo de quê? Nécios.
Em umas versões assim mais direta, essas virgens chamadas de quê? Loucas. Então, a tradução para nécios é uma tradução dura. É como se Jesus virasse para aqueles discípulos e falasse assim: ô seus cabeça dura, ô seus loucos, vocês não estão ligados, né? Em tudo aquilo que disseram os profetas. A Bíblia que vocês têm na mão, e naquele momento eles tinham o Antigo Testamento, e quando a Bíblia se refere aos profetas e a Moisés, a Bíblia está se referindo ao Antigo Testamento inteiro, porque Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e o restante os profetas. Então, olha o que acontece. Quando Jesus pergunta assim: ei, vocês... né? Quando meu filho fala assim, a linguagem adolescente fala assim: acorda, ei, acorda. Vocês não estudam a Bíblia, não? Vocês não viram que Moisés e que o Antigo Testamento inteiro falou a respeito desse assunto? De que Jesus viria e que ele iria morrer desse jeito que morreu? Acorda! Ó nécios, loucos, cabeça dura. E aí tem uma coisa interessante, o verso 27 assim: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus fala assim: dá a Bíblia aí. E agora faz um levantamento de Moisés até Malaquias. E vai pegando os pontos. Olha aqui, ó. Olha o que esse profeta diz, o que aconteceria. Olha esse aqui, comparando. E aí? Por que vocês estão andando com a cabeça baixa, olhando para o dedão do pé e se lamentando? Não está profetizado que todas essas coisas estariam acontecendo? Oh, queridos, eu poderia até deixar isso passar de lado, mas se Jesus viesse aqui hoje à noite, o que ele falaria para você? Chamaria você de louco? De louca? Ei, acorda. Hoje nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos 100.000 páginas escritas, inspiradas. E quando Jesus fala a respeito dos últimos dias, quando Jesus fala a respeito de um homem que entra numa creche com uma machadinha e mata crianças, quando Jesus fala de um líder político que rouba dinheiro da saúde para comprar avião, aras, ele diz assim: quando essas coisas estiverem acontecendo, o que é para fazer? Abaixar a cabeça e começar a se lamentar? Exultai, levantai a vossa cabeça, por quê? Porque a vossa redenção se aproxima. Ei, acorda! Vai melhorar não, vai piorar. Ó nécios! Está frustrado com o quê? Deveria estar alegre. E ele ia pegar agora, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, pelos evangelhos, pelas cartas de Paulo, pelos escritos de Ellen White, e ia dizer para a gente: olha aqui. Porque Paulo, quando fala dos últimos dias, ele fala assim: nos últimos dias soberão tempos o quê? Difíceis. E Paulo começa a descrever, e você olha para o cenário político e social que nós vivemos, você vê exatamente aquilo que Paulo está descrevendo. Ei, acorda. Interessante que eu gosto assim de tentar trazer a mensagem de maneira prática, né? Esses discípulos, eles estão frustrados por algumas razões. Eu queria pontuar 3 razões aqui. Primeira, eles estão sem Jesus. Apesar de, né? Jesus está ali do lado. Mas muitas vezes nossos olhos estão tão fechados que a gente não consegue ver a presença do Espírito Santo tentando falar com a gente. E você está ali só vendo o problema, né? Só vendo, só se lamentando, a ponto de tapar os ouvidos, tapar os olhos, não consegue ver nada.
Eles estão caminhando sem Jesus, estavam pessoalmente com Jesus durante um tempo e agora estão vindo sem Jesus para voltar para a sua rotina, para a sua velha vida. Então, se você não tem certeza nessa noite da presença de Jesus na sua vida, isso traz tristeza e frustração. Primeiro ponto. Segundo, Jerusalém significava para eles a igreja, porque era ali que estava o templo, era ali que aconteciam as festas espirituais. E eles estão deixando Jerusalém e voltando, estão se distanciando de Jerusalém. E eu queria trazer para os nossos dias, estão se distanciando da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, essa comunidade de pessoas que se reúnem para adorar, é extremamente importante na nossa vida. Hoje nós escutamos aqui lindas mensagens, nós oramos. Então naquele dia, quando você estiver assim, estou muito cansado hoje, acho que eu não vou para a igreja. É nesse dia que você tem que puxar uma flecha, falar assim, Senhor, o diabo está querendo me derrotar aqui, me ajuda. E você vem se arrastando para a igreja. Porque Paulo diz assim, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, porque a igreja, ela cumpre um papel fundamental na nossa vida. Às vezes a gente vem para cá como médicos, e vamos encontrar alguns pacientes aqui, nós vamos poder atender, vamos dar um abraço, vamos animar, com a mensagem falada, com a mensagem cantada, com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso, com uma música, nós iremos animar essa pessoa, ela vai voltar para casa animada, curada, porque esteve na igreja. Mas às vezes nós vamos vir para cá como um paciente, que vai precisar da ajuda dos demais. Então não deixeis de congregar. Todos aqueles que falam assim, eu não vou hoje não, estou cansado. No próximo culto, ela vai estar assim, mais ainda querendo não vir. E no outro mais ainda. E daqui a pouco vai se afastando, vai se distanciando. Esses discípulos estão se distanciando de Jerusalém. Distanciar-se da igreja, do local de adoração, traz para nós tristeza, traz frustração e desânimo na vida espiritual. Um terceiro motivo. Eles estavam num grupo de discípulos e agora eles estão se distanciando desse grupo. Nós fomos criados para vivermos em comunidade. Nós fomos criados para vivermos em família. Nós fomos criados para vivermos como igreja, comunidade de pessoas que se ajudam. E todas as vezes que eu me isolo, eu me frustro, eu entristeço, eu desanimo. Então, queridos, culto, cadê o irmão Pedrinho? Está aí? Não? Está lá. Culto familiar na sua casa, convida, está desanimado? Chama o povo. Ei, vem para cá, vamos cantar junto. Se não for o culto familiar, não tem problema. Peça para alguém ir na sua casa almoçar, porque o fato de estarem juntos vai te animar. Fazer o pôr do sol. Nós precisamos viver em comunidade, precisamos exercitar esse companheirismo cristão. Analisamos outro dia com os anciãos aí, um sistema de vivermos assim mais próximos. Em breve a gente vai estruturar para trazer para a igreja. Um sistema onde você vai se sentir parte de um grupo de pessoas menor, atendido, pastoreado, cuidado. Os discípulos não estão com Jesus, razão de frustração. Estão se distanciando da igreja, razão de frustração. Estão se distanciando dos demais, se isolando, razão de frustração. Eles estão indo para casa. Quando Jesus os acompanha e dá essa dura neles, dá essa chacoalhada neles. E aí começa uma parte interessante. Verso 28 diz assim, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus deu uma esticada no passo. Fez menção que ia passar adiante. De propósito. Esse é o mestre, né? Porque Jesus queria uma coisa só. Ele queria um convite. Então Jesus deu aquela esticadinha, falou isso com eles ficaram meio abalados ali, mas não viram que era Jesus. E Jesus dá aquela esticada no passo, fez menção de passar adiante. E ele diz assim, não vai não. Já está escurecendo. E quando a gente vai para a história, a gente vai ver que esse caminho
de Jerusalém para Emaús era um caminho perigosíssimo. Os agricultores iam para Jerusalém fazer a feira, vender as coisas, e no caminho, quando voltavam, eles eram assaltados. Então, se de dia é perigoso, à noite muito mais. Então, a Bíblia diz que eles constrangeram, não fizeram apenas um convite, não fizeram um pedido, constrangeram. Então, foram enfáticos no convite para que Jesus não fosse, com os argumentos ali, para que ele não fosse. Não, dorme aqui em casa, amanhã cedo você vai. Era a única coisa que Jesus queria, um convite. E a Bíblia diz que Jesus foi para casa com eles. E quando Jesus entra ali, é normal assim quando vai alguém na minha casa e quando eu vou na casa de alguém comer, né? A pessoa fala assim, o pastor ora, né? E quando alguém vai na minha casa, já se prepara, viu? É você que vai orar lá em casa quando você for comer na minha casa. O irmão ora, o visitante, né? É uma cortesia. E eles então convidam Jesus para orar pelo pão, abençoar. E Jesus faz aquele ritual que ele sempre fazia. E quando ele, quem sabe, levanta as mãos para abençoar aquele pão, eles o reconheceram. Porque voltou a mente, epa, peraí, quem fazia isso era Jesus. E olharam direito, é Jesus. E quando eles se voltam para falar isso e olham para cá, Jesus já tinha ido. Foi-se, sumiu. Porque era só isso que Jesus precisava. Dar a certeza para aqueles homens que ele havia vencido a morte. Eu estou aqui, estou vivo. Eu dei um estudo bíblico para vocês no caminho agora há pouco, porque eu sou o personagem central dessa história. Estão chateados por quê? Estou aqui, estou vivo, o túmulo está vazio, vai lá para você ver. O túmulo, a pedra está fora da porta lá, está vazio. Assim como os anjos disseram, ele ressuscitou, estou aqui, anime-se, levante a sua cabeça. Queridos, quando essa mensagem chegar na sua vida de maneira direta e real, dessa forma, vai acontecer com você o que aconteceu com eles. Aqueles mesmos discípulos, olha só, vamos imaginar que agora está escurecendo aí por volta das 18 horas, né? Se eles estão chegando em Emaús por volta das 18 horas, até chegarem na casa dos dois lá, até preparar uma comida, né? Se ajeitar, quem sabe, a Bíblia não fala muito de banho naquela época, mas pelo menos lavar os pés, né? Passou-se um tempo. Vamos imaginar que das 18, 19, ali já seriam umas 20 horas, enquanto eles conversam e tal, e aí a comida é preparada. Se já são por volta aí das 19, 20 horas, está mais escuro do que às 18, certo? Se está mais escuro, está mais perigosa a estrada. Se Jesus estava correndo risco indo sozinho naquele horário à noite, nessa estrada perigosa, dali até Jerusalém era mais perigoso ainda, que era mais, quanto mais se distancia da capital, mais vai ficando despovoado, né? Para trás tem mais chances de perigo. Olha o que acontece aqui no verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele. Que coisa fantástica, queridos. A presença real de Jesus na vida daqueles homens fez com que eles perdessem o medo. Eles disseram, com medo, constrangeram o outro a ficar com medo e não seguir naquele horário. E a Bíblia está dizendo, naquela mesma hora, mais tarde ainda, mais escuro ainda, eles se levantam e voltam os 11 quilômetros para Jerusalém. Que coisa! É isso que Deus quer fazer com você hoje à noite. Tirar de você o medo. Eu sei que tem gente aqui que está estudando a Bíblia e às vezes tem que tomar algumas decisões. Jesus está falando assim, não tenha medo. Eu venci, eu estou aqui. E quando isso é real para você,
naturalmente você perde o medo. E mais do que isso, e para mim isso aqui é a cereja do bolo, quando você tem um encontro real com Jesus, além de perder o medo, você não consegue se conter. De vez em quando você vê a história, né? Alguém dando um testemunho, olha comigo, aconteceu isso. Aí você olha, que legal, né? E a minha, né? Cadê a minha história? Ninguém vai para o céu de carona. Aliás, carona é uma coisa bem constrangedora, né? Não sei se você já pediu carona, mas é um negócio bem chato, eu já pedi. Fica na beira da estrada, aí passa, vai embora, aí você fica ali, né? Se for na poeira, então, te enche de poeira e vai embora. Tem gente vivendo isso na beira da estrada da vida cristã, querendo pegar carona com a história dos outros. Você precisa ter a sua história. Mas para que você tenha a sua história, você precisa fazer o que os discípulos fizeram naquele dia. Não ir embora, não deixar Jesus ir embora, mas pedir, fique aqui, durma aqui, vem para a minha casa. Olha o verso 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Além de você se levantar e não se conter, eu preciso contar isso para alguém. Que chato, hoje tem que dar estudo bíblico, né? Falaram lá na igreja que eu tenho que estudar com alguém e tal. Isso é palavra de gente que não teve encontro com Jesus, isso é palavra de gente vazia, que não tem o que oferecer. É melhor você ficar quieto mesmo. Porque Paulo conta uma história de alguém que viu os discípulos fazendo uns milagres e a pessoa também quis fazer achando que era mágica. E a Bíblia diz que os demônios tomaram posse desse camarada e deixou ele nu no meio da rua. Já viram essa história? Viram os discípulos fazendo ali algumas coisas poderosas e tal, e ele era mágico, ganhava dinheiro com isso, falou assim, eu também quero fazer, quero ficar rico, né? Aí o diabo tomou conta dele e deixou ele nu no meio da rua. Se você não se sente seguro para falar, não fale, porque a segurança e o medo irão embora quando Jesus entrar na sua vida, na sua casa. Eles se levantaram naquela hora e fizeram os 11 quilômetros de volta, e chegando lá, o que aconteceu? Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho, como eles foram reconhecidos no partir do pão. Eles agora tinham uma história, e quem tem uma história não consegue se conter, não consegue ficar em casa, não consegue ficar calado, abre a boca e fala, porque agora é uma testemunha do Senhor. Nós estamos encerrando o nosso final de semana, e nós continuaremos aqui com os domingos de esperança, né? Nós continuaremos com os nossos cultos no sábado de manhã, continuaremos com o culto na quarta-feira, nossa escola sabatina, os cultos nos lares. Mas hoje à noite, nós que já somos cristãos, nós estamos falando aqui de discípulos, tá? Não estamos falando aqui de gente estranha, não. Então quer dizer que o crente fica frustrado? Fica. Sabe quando ele fica frustrado? Quando ele não tem Jesus na vida dele, quando ele está se distanciando da igreja, quando ele está se distanciando dos outros irmãos, fica frustrado, fica triste. Quando ele encontra-se com Jesus, ele se anima, ele se levanta, ele perde o medo, e ele tem uma missão, ele tem uma mensagem, ele tem uma história para contar. E é isso que nós gostaríamos que acontecesse com você e comigo. Porque senão a cruz, o túmulo vazio, não faz sentido. Porque precisa fazer sentido para mim. Ele venceu, não foi para ele, ele já é vitorioso, ele venceu para você, e você tem que lançar a mão dessa vitória. Ele venceu e quer fazer com que você seja também vitorioso.